Então, galera, é isso. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do React com FB Vascão. Vamos falar do jogo de ontem e algumas coisas do Vasco que está acontecendo, principalmente o jogo de sábado contra o Botafogo. E eu quero jogar essa pra vocês, tá? Eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui, como torcedor também tô pensando, cara. Eu tava aqui vendo vários YouTubers falando a respeito do jogo de ontem. Ah, que o Vasco deixou perder a vitória. Ah, que o Vasco tá acostumado sempre no final do jogo deixar empatar. Eu vou fazer uma pergunta pra você que entende futebol. Me fala qual time no Brasil não toma gol no último minuto. Me fala qual time consegue jogar todos os jogos e não cede o empate. Existe esse time? Se tiver, você me fala nos comentários aí, tá? Existe algum time que não existe jogadores na sua zaga que erra e por causa desse erro toma gol? É incrível isso, né? E quem foi que disse que o Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil? O Léo Jardim é um bom goleiro pro Vasco no momento, mas tá longe de ser o jogador para ser da seleção brasileira como todos cogitam ser. Ele não sabe sair na bola, o Vasco toma vários gols porque ele não sabe sair na bola. Ontem o Vasco tomou o gol de empate porque ele não saiu na bola, aí muitos estão criticando, o Saldívar falhou. Que Saldívar falhou? Vocês podem ver que quando a bola mergulhou ali dentro da área, era para ele sair, a bola nem chegar naquela região que ele estava, ou seja, o Saldívar teve que ir na direção da bola porque ele não saiu. Já que ele não saiu, os dois se truncaram ali e o Vasco acabou tomando o gol de empate. O Vasco tomou o gol de empate ontem por causa de um erro individual, na minha opinião, do Léo Jardim, tá? Isso ninguém tá falando, estão jogando a culpa em cima do Saldívar. Mas então, galera, vamos bater um papo aqui então. Vamos ser coerentes. O Vasco, quando começou com o Diniz, o Vasco começou pro Diniz na primeira rodada do Brasileirão, como vocês estão vendo aqui, perdendo por 2-1, beleza? Aí veio o jogo do Volta Redonda, do Campeonato Carioca ainda, tal. Aí o Vasco pegou a Chapecoense, cedeu o gol no último momento. Mais uma vez o Vasco, pela sua imaturidade, né, incompetência, deixou o Chapecoense empatar no último minuto. O Vasco foi melhor, foi arrasador. Quem lembra desse jogo? O Vasco massacrou. Mas enfim, levou o gol de empate. E aí pega o Botafogo, Carioca, tal. Aí vem aqui, rodada 3, pega o Bahia. O Vasco perde pro Bahia em casa, em São Januário, ainda com o Diniz, né? Aí vai pro terceiro jogo, aí pega o Fluminense nas semifinais e perde o Carioca. Aí o Vasco, né, vai pra quarta rodada e pega o Santos, fora de casa, perde pro Santos, já sem o Renato, sem o Diniz. Tô fazendo aqui só uma recapitulagem do início da temporada do Vasco, tá, galera? Sobre o Brasileirão, pra gente chegar onde eu quero chegar, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Aí, o Diniz, o Vasco perdeu a classificação. Aí o Vasco estreia contra o Palmeiras, assim, dizendo, né? O técnico Renato Gaúcho, não vou me alongar aqui, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro com o Renato Gaúcho, pedreira, todos diziam que o Vasco não iria vencer. Todos diziam, o Vasco não vai passar do Palmeiras, mesmo jogando em casa. Caraca, meu, Renato vai lá e dá um show de tática, quebra o Palmeiras e o Vasco vence de virada por 2-1. Aí vai para Minas Gerais. O Vasco não era o favorito contra o Cruzeiro, né? Após virada contra o Palmeiras, não era o favorito. Chegou lá, tomou o gol, virou, tomou o gol, virou. E depois, por infantilidade do Barros, o Vasco cedeu o empate. Beleza, coisas do futebol. Aí o Vasco vai e pega o Fluminense, cara. Na sétima rodada o Vasco pega o Fluminense, né? E mais uma vez vence de virada, não vou aqui me prolongar. Vocês sabem o jogo que foi, 3-2. Aí o Vasco pega o Grêmio, começa, ao invés de fazer os jogos de virada, o Vasco começa a vencer, galera. Então, o Vasco começa vencendo, faz 2-0, toma o 2-1 e ali sobe uma pressãozinha segura. Aí agora chegamos no jogo do Coritiba. Chegamos no jogo do Coritiba ontem, eu estava super confiante para que o Vasco vencesse esse jogo. Mas vamos entender uma coisa, galera. O Vasco jogou fora de casa. Neste brasileiro, o foco de todos os times nesse brasileiro, vocês podem pesquisar, qualquer treinador vai falar, é vencer em casa, empatar fora. Quando o time estiver naquele patamar, já confiante, né, pensando em dar voos mais altos, aí já tem uma tática de futebol implantada que o Vasco já está começando a ter, o Vasco sim vai começar a vencer fora de casa. Os times que vencem em casa e fora de casa são os candidatos ao título. Então nesse momento o Vasco é sim candidato a brigar pela vaga da Libertadores. Eu jogo para vocês agora. O futebol que o Renato Gaúcho tem implantado no Vasco até agora
dá confiança a você para acreditar que o Vasco pode brigar por uma Libertadores, eu vou jogar para você. O Vasco pode ser campeão da Sul-Americana. O Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil. Voltando no tempo, Diniz conseguiu levar o Vasco para a final da Copa do Brasil no passado, com aquele time. Será que Renato Gaúcho não vai chegar em voos mais altos, quem sabe sendo campeão? Deixa essa pergunta para vocês. O que eu quero dizer desse jogo de ontem? Tira esse estigma de que Saldívia foi o culpado. Saldívia não foi o culpado. Saldívia apenas estava ali dentro da área, olhando a bola e tentando tirar a bola. Quando Saldívia veio a bola vindo dentro da área e viu que o Léo Jardim não saiu, ele foi em direção à bola. Só que aí a bola desviou e acabou batendo nele e entrando para dentro do gol. Então como é que a gente pode culpar um zagueiro que está olhando a bola vir e vai em ataque à bola? Quando ele foi atacar a bola, era o dever do Léo Jardim tirar aquela bola antes de chegar nele, ou seja, era para ele comentar com Saldívia: Saldívia, fica, deixa que eu vou sair, tá? Fica, eu vou sair. Ou seja, isso tem que ser no treinamento. Tem que ter esse tipo de divisão no treinamento. Então, galera, vamos ter cuidado aí com o que estão falando aí nas redes sociais. Um montão de canal famoso aí dizendo que Saldívia errou, tá bom? E outra, falando sobre a coletiva, assisti a coletiva de ontem, muita gente questionou: por que colocou o Matheus França? Que o Matheus França não dá para jogar mais. Cara, Matheus França vai ser devolvido, tá? Mas entendam uma coisa, ele é ativo do clube. O cara fez aniversário ontem. Vocês acham que o Renato não ia dar uma oportunidade pro cara jogar e tentar trazer a confiança dele? Mano, se vocês trabalharem com equipe, não sei você que está do outro lado, você trabalha com equipe? Você entende o que é ter um processo de alguém que está precisando ser ajudado e não consegue dar a volta por cima e está todo mundo criticando, mas você ali como aquele líder tenta fazer o máximo possível para ajudar aquela pessoa? Cara, vocês não estão lá dentro para ver a cabeça do Renato. Você sabe o que o Renato pensa sobre o Matheus França? Matheus França é um bom jogador, só que infelizmente ele não se adaptou ao Vasco. Infelizmente ele não está conseguindo incrementar o futebol dele, então infelizmente ele vai ter que ser devolvido. Mas voltando ao assunto, ao jogo de ontem o Renato Gaúcho com certeza foi ser humano. Poxa, o cara tá fazendo aniversário, vou deixar o Matheus. Eu tenho certeza, cara, que se alguém perguntasse isso porque ninguém perguntou isso a ele ontem perguntou, eu não vi. Por que não perguntou isso ao Renato? Renato, por qual motivo que o seu... Não, perguntaram, mas não de tal jeito que ele fosse responder como eu estou respondendo agora. Porque se vocês prestarem atenção na coletiva, o Renato ele fala que está tentando recuperar o jogador, né? Ele é um ativo do clube. Então a gente tem que entender isso, galera. Mas pode ter certeza que o Renato Gaúcho não vai ficar colocando o Matheus França. Aí vem... Não vou citar nome de canais aqui não. Eu ouvi aqui, cara, me irritou demais. Aí ele vem dizer... Eita, que foi que caiu aí, meu Deus. Aí ele vem dizer... que Matheus França, porque o Renato Gaúcho botou o Matheus França. Cara, vamos parar de questionar o treinador, cara. Tá? O Vasco tem 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates fora de casa. Deixa pra questionar o Renato quando ele estiver perdendo e a gente estiver caindo em cima matando dele. Aí vocês criticam, tá? Por enquanto, dá um alô pra vocês. Não é momento de ficar questionando quem Renato bota ou não bota não, tá? Um momento, galera. Então, galera, continuando com o vídeo aqui. Desculpe, eu parei porque aconteceu um imprevisto aqui em casa. Caiu o armário da parede, gente. Mas, graças a Deus, o armário desabou em cima da minha mãe, mas não foi nada grave não. Ela conseguiu segurar. Eu vi, você lembra que eu falei no vídeo onde eu cortei? Eu até falei assim, foi o que caiu, hein? Aí eu continuei, depois eu dei uma pausa. Aí eu fui lá ver, era isso. Tinha caído, né? Aí, mas a minha amiga tava lá, ela ajeitou lá, conseguiu limpar, tirei o armário do lugar. Mas, irmãos, amigos vascaínos, graças a Deus foi o livramento de Deus, tá? Agora eu tô tranquilo. Foi onde que eu parei mesmo? Repara não, galera. Então, foi... Aqui. Aí o Vasco contra o jogo do Coritiba, né? Então, o Vasco começou jogando bola, vencendo, né? Cara, eu muito confiante, falei, cara, que esse Vasco vai dar um voo nesse Brasileirão, ninguém nem sabe o que o Vasco vai fazer, né? Nem imagina o que o Vasco vai fazer. Tudo bem, no segundo tempo o Vasco volta, né, cara? Assim, na maré mansa, jogando tranquilão. É como se fosse um time campeão, né?
Jogou como time, a maioria dos times campeões jogam no segundo tempo, né? Joga assim tranquilão, nos contra-ataques, estamos ganhando mesmo, né? Tem condição de empatar, virar, entendeu? Mas o Vasco não tá com essa bola toda não, eles se acomodaram demais. Eu tenho certeza que o Renato não pediu isso. E aí muitos comentaristas hoje no YouTube dizendo, que o Vasco tá acostumado a fazer isso. Que o Vasco tá acostumado a fazer aquilo no final do jogo. Gente, se eu estiver enganado, vocês me falem nos comentários. Cara, o Renato Gaúcho acabou de chegar. Para de fazer comparação mesquinha com jogos passados. O que o Vasco deixou de fazer no jogo contra o Mirassol, contra a Chapecoense, não interessa. O que interessa é o que Renato Gaúcho está fazendo. Ponham isso na sua cabeça, meus amigos torcedores. Não fiquem no mimimi desses caras que tem live, que faz live e fica querendo ditar o que Renato tem que fazer. Cara, se Renato Gaúcho quis ontem botar o Matheus França porque fez aniversário, ele acredita no jogador, beleza, ele é pago para isso. A gente tem que acreditar e torcer para dar certo, é só isso. Não deu certo? Ele viu que não deu certo, eu tenho certeza que contra o Botafogo ele não vai colocar o Matheus França. Então, galera, vamos ser coerentes, vamos pensar com inteligência, entender o momento do Vasco, entender o momento do treinador. Renato Gaúcho acabou de chegar, Renato Gaúcho está tendo todo o time na mão dele. Você acha que ele vai fazer exceção de jogador B? Se fosse assim, ele não ia botar o Hugo Moura para jogar. O Hugo Moura não tem a confiança da galera. Eu não tenho confiança no Hugo Moura. Por mim, ele pode sair do Vasco. Eu não tenho confiança nesse jogador. Mas ele joga, agora tá sendo um dos titulares. Tá barrando o Barros. O Barros foi imaturo contra o Cruzeiro, sim. Mas o Barros, para mim, é o titular absoluto no momento, ao lado do Thiago Mendes. Mas eu respeito o Renato Gaúcho. Ele trabalha a gestão e trabalha com galera. Ele sabe trazer a galera para ele. Então, galera, vamos entender isso. Tá bom? Vamos parar de questionar. Quer fazer perguntas ao Renato Gaúcho? Faz perguntas, né, a respeito do jogo, mas perguntas coerentes, sem querer colocar o cara na parede, ou querer já mostrar que está questionando porque ele botou o Matheus França. Porque o Matheus França veio pro Vasco. Quando o Matheus França chegou, eu falei, caraca, que contratação, só não é de peso porque ele não fez sucesso lá fora, mas é um jogadoraço. Mas infelizmente não deu certo no Vasco, cara, não deu. Ué, e se no próximo jogo contra o Botafogo o Renato cisma de botar ele e ele faz 2 gols, chama a responsabilidade pra ele? Aí é difícil de acontecer, né? Mas eu tô falando, se isso acontece, e aí? Tá bom, vamos voltar no Tietê. O Tietê, todo mundo tava questionando já o Tietê como titular. Renato Gaúcho insistiu, botou a primeira, botou a segunda. Tietê, nos últimos jogos, fez uma boa partida e ontem fez o gol de empate. Se o Tietê não fizesse o gol, o Tietê tão questionado pela mídia, foi quem fez o gol ontem, não foi Spinelli, não foi Breno, não foi David, não foi mais ninguém, foi o Tietê. Então, galera, vamos ser coerentes. E no jogo contra o Botafogo sábado, e não fiquem pensando que vai ser uma mata não, tá? O Botafogo venceu ontem, o Botafogo fez umas contratações interessantes, o Edenilson aí é bom jogador, tá? E o Botafogo quer sair da peniba que tá lá, ele não vai querer ficar na zona não, tá? Eles vão vir empolgado para jogar contra o Vasco sábado, vai querer vencer de qualquer jeito. E vai estrear o treinador, foi anunciado o treinador do Botafogo lá de Portugal. O português vai estrear contra o Vasco, em São Januário. Imagina como o Botafogo vai entrar querendo mostrar serviço para esse treinador. Vocês sabem como é que é o treinador quando entra, o time quer mostrar serviço. Então, galera, vamos tomar cuidado com que andam falando por aí, vamos ter paciência, a Renata está fazendo um bom trabalho. Já vou deixar logo uma coisa aqui, na minha opinião. Se o Renato perder, que eu acredito que não vai perder sábado, mas se perder, olha só o que eu tô falando, hein? O que vai ter de mimimi já geral questionando o trabalho do Renato, depois vocês me falem nos comentários. E respondo o que eu perguntei lá no início para vocês. Vocês acreditam que o Vasco vai realmente brigar por vaga na Libertadores? Ou melhor, vai brigar por vaga na pré-Libertadores, Libertadores, o Vasco vai ser campeão da Sul-Americana, vai ser campeão da Copa do Brasil, o Vasco bateu na trave. O Vasco bateu na trave em 2023, em 2024, perdeu na semifinal para o Atlético Mineiro, em 2025 perdeu na final para o Corinthians e esse ano vamos ser campeão. Me fala aí, vocês acreditam que o Vasco vai ser campeão de algum desses torneios que eu falei? Vocês estão confiantes nesse elenco do Vasco? Galera, eu ia falar, eu botei aqui, ó, eu botei até uma tela aqui a falar sobre a continuação dos jogos futuros do Vasco, né? Deixa eu passar aqui rapidinho para vocês, tá? Eu botei aqui, né? O Vasco pegou o Curitiba, sábado o Vasco pega o Botafogo, né? E depois o Vasco viaja para pegar o Barracas Central, dia 27. Não, esse jogo aqui é dia 27 de maio. Calma aí, eu pulei muito, tá? Grêmio. Não, então é isso, galera. Obrigado vocês aí ter ficado até agora. Então é isso aí, galera. Tamo junto.
Vascão vence o Botafogo sábado, tá com 12 pontos, vai pra 15 e briga lá nas pontas. É isso. Segue meu canal aí. Me fala aí se vocês gostaram dos meus comentários. Me fala aí se vocês gostariam de fazer uma live comigo ao vivo. Me fala aí o que vocês estão achando do meu canal. Sem vocês eu não sou nada. O meu canal só vai crescer se vocês ajudarem o meu canal a crescer. Se inscreve, curte, comenta e tamo junto. É isso aí. Valeu.